Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei qual é o horário que vocês estão fazendo a atividade, mas então, vamos lá? Mais um dia, vamos estudar mais um pouquinho e precisamos agora que você separe seu livro de matemática. Turminha do terceiro ano aí do Colégio Céu Azul deve estar já preparado para esse momento. Então, livro de matemática aberto na página 65 e também separa seu caderno, tá bom? De matemática, já deixa ele aberto na página lá que a gente vai usar para você fazer a escrita, o registro das atividades, tá bom? Enquanto você vai organizando, ou o papai e a mamãe vai organizando esse material sobre a mesa, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o assunto que vamos tratar hoje, que é a propriedade da adição. Na matemática também existe um vocabulário específico para todas as operações, existem termos específicos que quando a gente começa a estudar matemática, é bom que a gente aprenda porque facilita a gente entender o que a situação, o problema está falando, melhora na questão da interpretação, né, da resolução de problemas. E eu vou apresentar para vocês. A gente fala, é muito comum a gente falar sobre, vamos armar a conta, vamos fazer uma continha, vamos armar. Não é errado, mas vamos aprender, né, as formas técnicas corretas, a linguagem matemática, porque se você escutar alguém falando, você vai entender também que ele está dizendo que aquilo ali é organizar o cálculo em forma de continhas. Então, na propriedade da adição, assim como na subtração, multiplicação e divisão, quando a gente vai armar a continha, a gente chama essa continha de algoritmo usual. Então, temos o algoritmo usual da adição, o algoritmo usual da subtração, algoritmo usual da multiplicação e algoritmo usual da divisão. É um nome diferente, mas é importante que a gente nomeie e use os termos da matemática de forma correta, tá bom? Então eu vou ficar repetindo e vocês sempre que tiver dúvida qual é aquele nome, dá uma olhadinha. Se quiser anotar aí no livrinho, onde tem a continha feita, colocar de grafite do lado para você se acostumar a também falar e entender quando alguém for usar esse termo, que vocês vão usar bastante no Fundamental 1, né? Tá no terceiro ano, mas quarto, quinto, sexto, vocês vão usar bastante esse termo. Então, já começa aprendendo para, de repente, ajudar um coleguinha lá na frente, né? Então, vamos lá. Montamos o algoritmo usual da adição. Eu fiz aqui, ó, o cálculo 12 mais 32 mais 21. Né? Então, essa operação tem o resultado 65. E o que é que a gente vai aprender hoje? Cada número desse, no caso aqui, nessa continha, nesse algoritmo que a gente usou, nós temos 3 parcelas. Ó, primeira parcela, segunda parcela, terceira, temos 3 parcelas. Então, se aqui tivesse só 32 mais 21, teríamos 2 parcelas, né? Mas temos 3. Então, cada número que eu vou adicionar, eu vou chamá-lo de parcela. Na matemática é assim que se chama. E o que é que a gente vai perceber hoje? Tem uma regrinha básica da matemática que explica que se eu trocar essas parcelas de lugar, se eu colocar aqui ó, o 32 para cima ou 12 para baixo, vai modificar o valor? O produto? Não. Então é isso que nós vamos aprender hoje. Aqui a gente fez montou o algoritmo, mas mudou a ordem das parcelas. Aqui eu tenho 12, 32 e 21. Lá eu tenho 32, 12 e 21. E no outro 21, 32 e 12. Qual é a regra? Se eu trocar a ordem, né, das parcelas, eu não vou ter alteração no resultado. Veja que eu mudei tudo de lugar, mas o resultado permaneceu o mesmo, né? E é isso, agora vamos para o livro, e é isso que o livro de vocês está explicando na página 65, né? Ó, pense, qual é o resultado de 15 mais 23? E de 23 mais 15?
Será que eu vou precisar fazer as duas contas para eu confirmar? O que é que aconteceu aí? Inverteu a ordem da parcela. Eu fiz primeiro 15 mais 23 e depois pensei 23 mais 15. Como a gente viu antes, não altera. Vamos voltar aqui, ó. Não altera, se eu mudar a ordem, não vai alterar o resultado, né? E a menininha... Deixa eu voltar, pronto. E a menininha aqui pensa: você notou que 15 mais 23 e 23 mais 15 tem o mesmo total? Percebeu? Então, nas adições, as parcelas podem ser colocadas em qualquer ordem. E a soma ou total não vai ser interferido. E aqui embaixo tem agora um menininho, ó, pensando, tem 3 opções, assim como a gente fez aqui, 3 opções de cálculos. E os 3 têm o mesmo resultado. E aqui embaixo com as setinhas, ó, essa parte aqui, ele está explicando para onde cada parcela foi, em que ordem ela ficou, e o resultado continuou o mesmo também, 76, 76, 76, ok? Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou explicar para vocês como é que vocês vão resolver as atividades para treinar esse conhecimento que a gente está aprendendo agora, certo? Como eu falei, se vocês não quiserem fazer, usar o espaço do livro, vocês podem fazer no caderno. Vocês vão colocar o cabeçalho da escola, a data de hoje, e colocar livro de matemática, página 60, 66, e vai montar os algoritmos usuais lá, as continhas lá, né? Porque às vezes o espaço do livro é pequeno, para não ficar preocupado em escrever a letra muito pequenininha. Então, para ficar bem organizado, você pode fazer primeiro no caderno, calcula quando você terminar todas as continhas, fez tudo direitinho. Você, se quiser, pode passar para o livro também, para na hora da correção, tá tudo bem pertinho. Então, vamos lá. Número 1, efetue as adições a seguir e depois troque a ordem das parcelas. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai resolver na ordem que está, né? Ó, você vai resolver primeiro aqui, ó, 2 mais 1, 2 mais 3, tanto, 4 mais 3, tanto. E depois você vai montar aqui do lado com as parcelas invertidas. Aqui você vai fazer 331 mais 422. Vai resolver e vai perceber, não é para copiar a resposta da primeira operação já lá. Então, é bom que você faça a contagem correta para você perceber também que a soma do inverso, isso faz com que você também trabalhe o cálculo mental, tá bom? Então, não é porque a gente sabe que o cálculo vai ser o mesmo resultado que você já vai inverter e só copiar a resposta. Vamos tentar fazer os cálculos juntos, tá bom? E aí, nós temos 6 algoritmos para vocês resolverem, tá bom? No número 2, é um joguinho. Carlos inventou um joguinho em que o quadrado verde é a unidade, o vermelho é a dezena e o azul centena. Então, vamos lá, unidade são aqueles números que dentro do quadro de valor de lugar, né? Unidade é a primeira ordem. Dezena, né? Segunda ordem. E centena, terceira ordem, que são da classe. Isso, muito bem. Então, vamos lá. O que é que ele fez? Ele pegou todas as cartinhas, organizou com suas cores, e ele não usou os números, ele usou as cores da carta. Então, o que é que vocês vão fazer? Aonde tiver cartinha verde, você sabe que é a unidade. Então, vamos ver quanto é que tem aqui, ó. 1, 2, 3. Na unidade, eu sei que tem 3. Qual é a dezena? A dezena é vermelha. Então, quantas dezenas eu tenho? 1, 2. Eu tenho 10, 20. Uma dezena não é 10? Se eu tenho 10 duas vezes, 10, 20. Então, já sei que esse número aqui, a unidade é 3 e a dezena é 2. Já tenho 23.
E ele tem 4 cartinhas azuis, que representam a centena. Então, uma centena é 100, 4 centenas, 100, 200, 300, 400. Então, eu sei que essa parte do jogo aqui representa 423. Mas ele fez outro grupinho aqui, que é um verde, uma unidade, 2 dezenas, 10, 20, 20, e o azul, que é a centena, 100. Então, eu tenho 121, 121. Aí vai aqui, ó, 423 mais 121. Ele fez o cálculo e achou 544. O que é que você vai fazer? Montar no seu caderno, colocar lá questão 2, letra A. Vai contabilizar o valor das fichas, formou a primeira parcela, mas calcula quanto deu no segundo grupo de fichas, segunda parcela. Passa a linha do igual a e vai fazer a operação. O resultado que você encontrar, você vai colocar aqui, ok? Não é difícil, só precisa ter atenção. Se vocês quiserem, pode usar o material estruturado, pode usar o material dourado. Quem tiver material dourado em casa, pode utilizar as peças, os cubinhos pequenos, os bastões que representam as dezenas e as placas que vão representar as centenas. Se vocês acharem melhor para organizar o pensamento assim, então usa, que vai ser muito bom, ok? E a última página que eu vou explicar para vocês é a 67. Vamos lá. No número 3 pergunta: quantos números diferentes até 999 podemos formar com os algarismos 5, 4 e 9, sem repeti-los no mesmo número? Então, a gente pode formar, vocês vão mudar a ordem, não pode passar de 999. Então, vocês vão mudar a ordem desses 3 algarismos, vai colocar o 5, ele vai estar uma vez na unidade, uma vez na dezena, uma vez na centena, e vai mudando e vai ver quantas vezes, quantos números a gente consegue formar usando eles 3, certo? Todos os números que você vai formar precisam ser centenas, não pode ficar nenhum número de fora. Isso aí é um desafio bem legal. E o último, vocês vão fazer as adições aqui mesmo, né? Nas colunas, temos a coluna A, aqui ó, coluna A, vocês vão resolver primeiro cada operação, resolveu desse lado, resolveu do outro lado. Quando você resolver todas as operações, vocês vão fazer a ligação, vou deixar o enunciado, as adições da coluna A são iguais às da coluna B. No entanto, note que na coluna B, a ordem das parcelas das adições foi modificada. Em alguns números foram apagados. Resolva as adições na coluna A e complete as adições da coluna B. Depois que você completar, você vai ver os resultados que foram iguais e vão fazer a ligação, né? Vocês vão fazer vai ligar o número da coluna A para a coluna B, com o mesmo resultado, tá certo? Joinha. Tentem fazer tudo com calma, releiam, revejam o vídeo, né? Façam com tranquilidade, que matemática precisa de calma e atenção. E eu sei que vocês vão conseguir fazer tudo bem direitinho, tá bom? Então, tchauzinho e até daqui a pouco com a aula de português.